Continue ligado. Já já, mais uma atração da nova Rio de Contas FM. Vem aí mais uma atração da nova Rio de Contas FM.
mil no primeiro. E ainda, 20 giros de R$500. Sem esquecer do acumulado da semana, de R$90 mil. Tudo isso com a tripla chance. Porque você compra um Guanabí premiável por R$20 e marca 3. Compre já o seu Guanabí premiável. Com nossos vendedores ou pelos meios digitais e boa sorte. Guanabí premiável, acredite, a felicidade existe. Arraiá do Giló, dia 9 de agosto às 21 horas. Terá a apresentação de dança, quadrilha junina. E logo após, forró com as atrações Amantes Sem Limites e Edi Rossi. Eu danço com ela. Apoio Nova Rio de Contas FM e Prefeitura Municipal de Rio de Contas. A IMAC Especialidades Médicas foi projetada para oferecer conforto e segurança para você e sua família, com seriedade e atenção de uma equipe que preza pelo bom atendimento e a satisfação dos pacientes, contando com especialidades como ortopedia, oftalmologia, pediatria, cardiologia, dermatologia e clínica médica, serviços de raio-x e ultrassonografia geral e ortopédica, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e laboratório de análises clínicas. Esta é a IMAC Especialidades Médicas. Aqui você é o mais importante. Atendimento particular e convênios com Planserve, Cassi e Postal Saúde. Avenida Doutor Nelson Leal, 747, no centro de Livramento. Telefone 3444-1075 ou 99835-9215. ZYS 652, Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. Nova Rio de Contas FM. A sua rádio 104,9. Vem aí mais uma atração da Nova Rio de Contas FM. Atenção, o conteúdo que será exibido na transmissão a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você vai ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação, Vinícius Costa. Muito boa noite, Rio de Contas, boa noite, Livramento, Jussiape, Dom Basílio, toda a região. Eu sou Vinícius Costa e pela graça e misericórdia de Deus nós começamos mais um Café com Verdade. Olha, mais um tema muito interessante. Aliás, a gente tem trabalhado para buscar convidar especialistas das diversas áreas, mas sempre para trazer algo de muito útil, que traga conhecimento para você, meu amigo, você, minha amiga, que permite a nossa entrada nesse final de semana, nesse final de tarde em sua casa. Não sei onde você está. Se você está em sua casa, você está fazendo uma corridazinha, um exercício, se você já sextou, mas a gente aqui hoje vai poder falar sobre temas interessantes. Se você acha que deve comunicar alguém que você quer bem e alguém que possa usufruir desse tema, olha, a gente vai falar da sua pele, doenças da pele, a gente vai falar sobre micose. Olha a mulherada aí, ó, a gente vai falar sobre estrias, falar sobre herpes, como manter suas unhas saudáveis. Você sabe que a gente tem que manter, às vezes a pessoa preocupa com muita coisa e esquece das unhas. A gente vai falar da incidência prejudicial ou a incidência benéfica do sol na nossa pele. São temas muito interessantes, mas antes eu quero fazer alguns registros. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia do Padre. E eu quero mandar um abraço para esses homens que têm uma missão fundamental aqui na Terra, que é evangelizar, levar a palavra de Deus, mas também tem um papel fundamental, um papel social fundamental. Eu quero mandar um abraço para todos os padres, mas em especial para dois amigos, duas pessoas, dois padres que eu tenho como amigo, que é o padre Cícero, que por aqui passou, e o padre Rinaldo, que é o padre, né, Roca? O padre é o pároco daqui de Rio de Contas hoje. Mas mandar um abraço para todos os padres na pessoa do bispo Dom Vicente, né? É o padre dos padres, bispo Dom Vicente. A gente não teve ainda a oportunidade de trazê-lo aqui, já mantivemos contato. E logo, logo a gente vai trazer Dom Vicente aqui para bater um papo com a gente.
tá? Mas eu quero fazer também um registro que depois da manhã, né, é o Dia dos Pais. É o Dia dos Pais. Domingo, segundo domingo do mês de agosto. E aí eu quero já mandar um abraço afetuoso para todos os pais riocontenses, todos os pais da região, né? E quero também já fazer, olha, um registro, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na próxima segunda-feira, agora, dia 11, a gente que falou de padre, eu vou falar, vai ser um dia de um sacerdote, sabe qual é? É o dia do advogado. Rapaz, isso é um sacerdócio, viu? Você é advogado no mundo de hoje, com a justiça lenta, morosa, cliente com toda razão, querendo um resultado e muitas das vezes sem você poder apresentar. E eu digo sempre a quem tem pressa de ver um processo resolvido, que você não precisa ser advogado, juiz, promotor, para saber que a justiça no Brasil ela é lenta, ela é morosa. Basta você ligar a televisão que toda hora você vai ouvir sobre isso. Não é? Mas eu quero, já a gente vai poder falar sobre isso. Então eu vou pedir, né? Nós vamos aí agora já seguir o programa, Roque. Vamos lá. Vinícius Costa apresenta Café com Verdade. Olha, eu quero, antes de pedir a melhor notícia, eu quero dizer a você que nos ouve, que acesse lá no Instagram, né? Vai lá no Instagram. Se você não sabe, chama aí o menino. Ô menino! E ele vai botar lá, ó, no Instagram, Café com Verdade Rio de Contas. Aí você vai ver ali em cima, assim, azulzinho, ó, seguir. Você só clicou, você não paga nada, você só vai acompanhar todas as notícias durante a semana. Você vai saber com antecedência, já na terça-feira, quem vai ser o entrevistado da sexta, porque você já se programa, tá bom? Então segue lá ó, no Instagram, Café com Verdade Rio de Contas. E eu vou pedir na melhor notícia da semana. Vinícius Costa traz a melhor notícia da semana no Café com Verdade. Olha, a melhor notícia da semana de hoje é diferente de todas as outras que nós fizemos desde a primeira edição do programa. Toda melhor notícia, eu tiro um versículo bíblico, um versículo da palavra de Deus, a gente lê e medita. Mas hoje, justamente por conta do dia de segunda-feira, o dia do advogado, eu quero prestar uma homenagem a todos os colegas, fazendo a oração do advogado. Senhor, abençoa a minha função de advogado. Faze que eu seja um testemunho verdadeiro a serviço da liberdade, da justiça e da paz. Dai-me saúde para trabalhar e equilíbrio para pensar e agir, seriedade para me aperfeiçoar e sabedoria para conciliar justiça e lei. Aumenta, Senhor, a minha fé para atuar com paciência à luz da verdade. Na constante jornada do direito, inspira-me para que eu seja leal a todos, juízes, promotores, clientes e adversários. Tu sabes, ó mestre, que minhas forças não são suficientes, mas com tua ajuda serei forte. Agirei como um conselheiro, servindo com amor e alegria, visando o bem-estar humano e social, enfim. Quero celebrar as vitórias e êxitos alcançados e agradecer-te pela vocação que me confiaste no propósito de construir uma sociedade justa e fraterna. Amém. Essa, além de ser uma oração do advogado, é a melhor notícia da semana. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus no Café com Verdade. E aí, agora eu vou apresentar já a nossa convidada, tá? Eu quero aqui apresentar a vocês, dizer que é com muita honra e com gratidão já, que eu recebo hoje aqui a médica dermatologista Monique Neire, né? Isso. Neire, muito boa noite. Boa noite, Monique. Vinícius. Boa noite a todos da Rádio Nova FM Rio de Contas. É um prazer, estou imensamente feliz em ter sido convidada para essa entrevista e podermos dialogar sobre um tema que eu acho que muitas vezes é bem negligenciado. Mas eu estou aqui para isso, para ajudar e orientar. Vamos lá. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Quem vai falar é a doutora.
Tá, hoje não é o doutor que vai falar, quem vai falar é a doutora. E assim, olha, eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque tem muita pergunta. Muita pergunta mesmo. Tá certo? Nós vamos começar falando sobre a pele, né? E aí, o que acontece? Eu precisei me debruçar sobre o assunto, porque quando a gente vem bater papo com advogado, não. Mas quando a gente vem bater papo com médico, médica, a gente tem que se debruçar sobre o assunto. E na pesquisa que eu fiz, eu já vi que a pele é o maior órgão do corpo humano. Isso. Não é isso? Eu não lhe confesso que eu não sabia disso aí. É o maior órgão e ele continua sendo negligenciado. É o cartão postal nosso e ele reflete muitas das doenças sistêmicas, né, que nós podemos adquirir ao longo da vida. A dermatologista trata de quê? A médica dermatologista, ela trata basicamente de 3 partes do corpo: pele, cabelos e unhas. Dentre a pele, inclui a parte da mucosa, que é dentro do nariz, dentro da boca também, né? Mas pele, cabelo e unhas. Tá, e aí eu já lhe faço uma pergunta. Lá no seu consultório, quando as pessoas lhe procuram, os pacientes lhe procuram, costumeiramente procuram mais em razão de quê? Quais são os principais problemas que afetam a pessoa que procura um médico dermatologista? Varia da faixa etária, mas basicamente acne, queda de cabelo e manchas provocadas pelo sol e, em quarto lugar, câncer de pele. E aí a gente vai falar sobre cada coisa dessa, mas antes eu queria lhe perguntar o seguinte: o ser humano, ele tem a sua autoestima e quando perde é horrível. Como é que a saúde da pele ou a perda da saúde da pele afeta a autoestima do paciente? Como eu logo disse no início, né, a nossa pele é nosso cartão postal. Assim como as outras pessoas nos enxergam, a gente se olha no espelho e diante de manchas, de irregularidade, isso pode trazer uma certa tristeza. E aí o especialista está aí para te ajudar, desde com tratamentos prescritos para casa, como um skincare adequado para cada tipo de pele, ou muitas das vezes associando-os aos tratamentos estéticos. Isso não deveria ser negligenciado e muitas das vezes as pessoas ficam com medo. Mas a partir do momento que você se olhar no espelho, você sentir que tem algo diferente, que pode diminuir sua autoestima, procure um dermatologista. Tá, vamos falar um pouquinho de acne, porque todos nós já fomos jovens. Não sei se chegaremos à velhice, queira Deus que sim, mas jovens todos foram, não é? E é um problema que eu acho que afeta a maior parte, a enorme parte dos jovens em uma determinada faixa etária. Então fala um pouquinho sobre isso. O que é a acne? Qual é a faixa etária que geralmente floresce a acne? Quais são, como se pode tratar? Enfim, fala um pouquinho sobre a acne de uma forma geral, simples, para que nosso ouvinte possa entender. A acne, ela afeta principalmente jovens entre 12 e 24 anos, tanto homens quanto mulheres, independente do fototipo, branco, morenos, né? Em que acontece que ocorre uma inflamação na glândula, tá ouvindo? Acontece uma inflamação na glândula sebácea e isso leva a ter bolinhas vermelhas, bolinhas de pus, os chama cravos, de espinha, né? Espinhas, né? Sou doutor, eu vim aqui porque eu quero tratar minha espinha, né? Nada mais é que a acne. Dentro dessa faixa etária, de cada 10 jovens hoje, 8 vão ter acne. Então, 80% da juventude vai ter acne nessa faixa etária de 12. Também temos a acne da mulher adulta, que é depois dos 25 anos. Infelizmente, mulher pode ter acne nessa faixa etária também, não é só na juventude. Só a mulher? Só a mulher. Velho não tem? Não. Idoso não tem acne? Não. E homem também, depois dos 25 anos, é bem raro, só se estiver fazendo uso de anabolizantes, suplementos para malhar, isso dá acne em homem. Mas, normalmente, é de 12 a 24 anos. É muito comum, muito. E isso é uma coisa que afeta a autoestima desses jovens. Muitos jovens não querem ir para a escola, não querem sair para ambientes sociais, entendeu? Então, afeta muito a autoestima. Eles se olham, ele vê aquela aparência de muita bolinha, muito pus, entendeu? Mas nós, dermatologistas, estamos aqui para ajudar. Quando você fala de anabolizante, a creatina também? Não. A creatina ele é um suplemento alimentar que te ajuda no ganho de massa, mas não dá acne. E o whey, que é também outro suplemento alimentar à base de proteína, principalmente animal, pode até influenciar na acne, mas no geral não. O que eu falo de anabolizantes é bomba mesmo. Certo, tá bom.
eu acredito, como é uma faixa etária, o fator hormonal deve contribuir muito para isso. Isso. Por isso que nessa faixa de 12 para 24 anos é quando os fatores hormonais, a criança deixa de ser criança, passa a ser adolescente, e com isso de adolescente passa a ser jovem e jovem adulto, que os hormônios mudam e isso afeta as glândulas sebáceas, gerando a acne. É muito comum. A gente vai falar sobre o sol lá na frente, mas ainda falando sobre acne, independente da questão hormonal, tem algo que potencializa a acne, por exemplo, a exposição ao sol, determinados tipos de alimento, enfim. Isso, tem sim. A alimentação, ela não é uma causa de acne. Porque eu tenho outros pacientes que se alimentam super saudáveis e têm acne. A principal causa é a fase da puberdade, né? São fatores hormonais. Em segundo lugar, entre os fatores alimentares, excesso de gorduras e excesso de doce. Um mito dentro da acne é que comer chocolate dá acne. Não é o cacau, coitadinho dele. Sim. É o açúcar que é feito junto com a manteiga. Um batom garoto mesmo, ele tem muito açúcar, nada contra ele, viu? Que eu adoro batom garoto, mas o batom garoto tem muito açúcar, muito manteiga. Então, esse conjunto dá acne. Então, pessoas que têm acne prefiram chocolate, 70% cacau ou sem açúcar, que isso vai ajudar, contribuir para não piorar a sua acne. Mas, no geral, alimentos gordurosos e ricos em açúcar pioram a acne. Então, refrigerante também. O refrigerante é terrivelmente ruim. Uma lata de refrigerante Guaraná tem, em média, mais de 10 colheres de açúcar. E não faz mal só para acne, mas a gente não, faz mais. Açúcar destrói colágeno, envelhece. Né? E aí, e o calor ou o frio, melhora, piora? Isso vai muito da sensibilidade da pele de cada indivíduo. No geral, não é um fator agravante. O que a gente faz e orienta é que durante o período de verão, o paciente ele deve usar o protetor solar corretamente, porque a acne pode manchar. Então, já é uma forma de prevenir a mancha da acne, né? E o frio pode deixar a pele mais sensível, deixando ela mais vermelha. Tá, é interessante. Eu não sei se é mito, mas eu me lembro quando eu era jovem, nessa fase, e eu já fui jovem, viu? Eu colocava pasta de dente. Tem muito disso. Eu pego pacientes hoje com queimadura com pasta de dente. Né? Na realidade, é porque com o efeito de hidratação, acha que seca, porque a pasta ele tem um efeito também secativo. Isso, vira uma casquinha. Porém, o uso irregular de usar de noite, no outro dia pela manhã, sair, expor ao sol, a pasta, a minâncora, uma outra coisa que muitos jovens usam, causa queimadura. Sim. E aí, a gente falou da causa, a gente sabe como é, mas aí o que é que você diz? Além da alimentação, que a gente já sabe que tem que balancear isso aí, mas o que é que o jovem pode administrar para minimizar os efeitos disso aí? 3 coisas básicas, né, que faz parte de que eu considero assim de um skincare básico para qualquer jovem. O uso de um bom protetor solar, fator acima de 30, e que ele seja não comedogênico, ou seja, aquele protetor que está escrito oil free, ou seja, não tem óleo, né? Segundo, ele fica sequinho, né? Isso. Segundo, um sabonete também que controla a oleosidade, né? E lavar a face 2 vezes por dia, manhã e de noite. E o uso de um hidratante próprio, porque como a acne, algumas pessoas acham que não pode usar hidratante na acne. Deve, porque a acne, a pele fica sensível. Então, você usar um hidratante noturno, também oil free, ajuda, entendeu? Então, protetor, sabonete, tudo voltado. Ele vem escrito no rótulo, oil free, não comedogênico, papel oleosa, papel acneica, né? Hoje, na farmácia, você encontra diversos tipos, né? Na dúvida, procurar o dermatologista. E eu sempre digo isso, viu, Monique? Qualquer profissional que chega aqui, e a gente conversa aqui com advogado, dentista, médico, psicólogo, nutricionista, eu sempre digo ao nosso ouvinte que o importante é procurar um profissional habilitado, com certeza. Primeiro habilitado, que sentou, estudou, se formou, porque tem muita gente aí se passando por médico, por advogado, por todo tipo de profissional. Então, ele primeiro tem que estar habilitado. E depois não basta estar habilitado, ele tem que ser capacitado, porque também tem muito profissional de todas as áreas que não estão capacitados. Então você que nos ouve e já tem costumeiramente nos ouve, você sabe que eu sempre estou aconselhando isso aqui. Procure um profissional habilitado e capacitado. E aí eu quero sair um pouquinho, a gente falou para os jovens, né? Porque a acne é inerente, mas eu quero falar para as mulheres agora.
a tal das estrias. Terrível. O que é isso aí? O que é estria? Como é que é causado isso? Como é que se evita potencializar? O que é que se pode fazer? Eu acho que não tem, né? Estria é uma coisa genética também. Tem pacientes, pessoas que vão passar a vida toda sem ter uma estria. Mas 50% das mulheres podem ter estria ao longo da vida. Quanto mais jovem, mais chance de ter estria, porque a capacidade de estiramento da pele, ela é limitada na juventude. Você pega uma pessoa de 20 anos, você vê que aquela pele está firmezinha. Uma pessoa de 60 anos, aquela pele mais enrugada, não vai ter estria, porque a pele, ela estica, né? Devido à perda do colágeno e de elastina. Na juventude, existe o estirão do crescimento. Isso é um tema interessante. O estirão do crescimento causa acne. O jovem já está sofrendo por acne e o jovem agora está sofrendo por estria. O jovem, na faixa etária de 12, 13 anos, de repente ele tem um crescimento rápido. Só do sexo feminino? Não, masculino e feminino. Também. Tem um crescimento tão rápido que a pele estica tão rápida que dá estrias. Em mama, debaixo dos braços de homem, no tórax de homem e nas costas. Eu pego muito estrias abaixo de 15 anos devido a esse fator de crescimento, esse crescimento acelerado. Cresceu tão rápido que quebrou a pele, fez uma fratura, fez a estria. Né? E nas mulheres, devido ao fato de engordar e emagrecer, isso faz com que sua pele perca a firmeza e se fratura, formando as estrias, né? Então, quanto mais jovem, mais chance, e o fato de você engordar e emagrecer, ser feito sanfona, e você ficar acima do seu peso, né? Se você for uma pessoa com altura menor, você tem um peso ideal para ficar, né? E isso, se você passar desse peso, leva a ter estria. Em qualquer parte do corpo, né? No caso do pescoço para baixo. Tá. Aí a senhora falou que é uma questão também que pode ser hereditária, né? Sim, na maior da parte das vezes. Porque tem gente que tem uma facilidade maior, né? A ter um dano na pele. E isso é herdado. Mas sobretudo também quando a mulher ela sai da gestação, né? Isso. Ela fica aí com que estria. entra. A gestação, ela causa estria quando a pessoa está acima do peso. Quando a pessoa já entra na gestação acima do peso e quando ela ultrapassa o peso que o ginecologista indicou. Por exemplo, o ginecologista indica, você não pode passar de 10 quilos na gestação. A gestante engorda 20, vai ter estria. Ela ultrapassou 10 quilos aquilo que o ginecologista indicou. E aí a pele não aguenta. E aí, Monique, as pessoas não podem também se acomodar ao fato de achar que só pode ser hereditária. Evidentemente que devem ter alguns costumes que potencializam isso. Costumes básicos, boa alimentação, atividade física e hidratação. Isso não precisa nem passar no dermatologista, né? Se você tiver uma alimentação rica em frutas e verduras, né? E pobre em açúcar, ou seja, quanto menos açúcar vai ser melhor para a sua pele, né? A atividade física, seja ela qual for, mas principalmente a musculação é ótima para manter a pele firme e prevenir estria, e uma boa hidratação, principalmente para dormir, né? Você passa o hidratante ali depois do banho. Essas são as 3 dicas que eu dou, assim, cruciais para prevenir estria. Pelo que você está dizendo aí, que às vezes muitas das pessoas, elas atribuem a sua condição, eventualmente sua condição financeiramente baixa, até isso. Pelo que você falou aí, não tem nada caro. Tem uma verdura, uma fruta, que no interior é tudo mais fácil, né? Mais barato, mais acessível. E exercício físico. Você não precisa ter dinheiro do bolso fazer exercício. Hoje em dia, né, você pode fazer atividade física ao ar livre, né? Academia da saúde, né? Ou fazer caminhada, ou fazer bike. E o uso de um hidratante. E para hidratar, beber água também. Então, aí é desculpa. Entra dentro de uma boa alimentação, entendeu? Pelo que a gente já falou, novamente, o açúcar é prejudicial para a estria. Ele dá acne, prejudica na acne, no envelhecimento e na estria. Açúcar é doce, mas é uma bomba, né? Uma bomba. É uma bomba. Literalmente. Calça jeans, é verdade. Eu brinco aqui, eu falei no dia que um cardiologista esteve aqui, eu disse, é fato ou é fake? Calça jeans para estria potencializa ou não tem nada com isso? Não tem não. Né? Calça jeans pode dar outro problema dermatológico que é a foliculite, entendeu? Mas a estria em si, não. Muito bem. Mas a gente vai andar com a fila. Eu estou aqui falando com a médica dermatologista Monique. Peraí, o sobrenome? Monique Neire Moraes Silva Gomes. Neire Moraes Silva Gomes. Vamos lá. Herpes. O que é herpes? As pessoas falam tanto de herpes. Eu tive herpes.
meu vizinho teve herpes. O que é herpes? Herpes, no geral, é o que a maioria das pessoas conhece, que é aquela bolinha vermelha, bolinha de pus, né, que sai aguinha no canto da boca. Isso chama o herpes simples, né? E o herpes simples, todo mundo aqui, se eu for pedir para todo mundo fazer uma sorologia de herpes, vai dar positiva, porque nós temos contato com o vírus da herpes desde o primeiro contato com o copo compartilhado e desde o primeiro beijo da adolescência, entendeu? Mesmo necessariamente não tendo sido exteriorizado. Mesmo não tendo sido. A gente tem um contato, mas não tem a doença, você está entendendo? O que acontece é que o contato a gente tem, mas poucas pessoas manifestam a doença, tá? Isso é uma característica do vírus que nem todo mundo que tem contato manifesta, entendeu? Mas também existe o herpes zoster. Herpes zoster, fala um pouquinho disso aí. O herpes zoster, ele é diferente do herpes simples. O herpes zoster, ele é um pouco mais complicado. Ele vem da catapora. Você teve catapora? Sim. Eu não tive não, viu? É mesmo? Uhum. Tá. A catapora acontece na infância devido à varicela zoster. E aí, 90% dos jovens, das crianças que têm catapora, né, na infância principalmente, 90% nunca mais vai ter catapora na vida. Só se tem uma vez, 90%. Porém, esse vírus, ele não morreu, ele está adormecido. E ele pode acordar, principalmente depois dos 50 anos, devido à imunidade, da fragilidade do organismo, ou diante de estresse, fatores emocionais abruptos, né, intensos, faz com que esse vírus acorde, que ele estava dormindo, e ele não acorda mais na forma de catapora, ele acorda na forma de herpes zoster, né? E aí que é o ruim da herpes zoster, que é diferente da herpes simples. Ela é mais agressiva, ela é mais danosa. Eu tive, porque Deus já recolheu um amigo aqui em Rio de Contas, que ele teve herpes zoster nas costas, ele tinha dificuldade, às vezes, até de ficar de camisa. A herpes zoster, ela não acomete somente a pele, ela acomete o nervo. Então, assim, as pessoas sentem dor incapacitante quando não tratada no início. Dificuldade de movimentar o membro, por exemplo, a pessoa tem um herpes zoster no braço, no ombro. A pessoa ela tem a dificuldade de fazer o movimento do ombro porque atingiu o nervo. E quando na face, o senhor foi na face? Foi aqui na testa, uma pitadinha. E quando na face, qual o risco? De ficar cego e de perder a audição. Misericórdia. O herpes zoster, quando ele não tratado inicialmente, se ele atingir o nervo óptico, você pode ter deficiência na visão, isso é sério, ou deficiência na audição. Então, assim, não pode ser negligenciado, não pode ser adiado o tratamento correto para herpes zoster. Ô, doutora, mas tem a tal da alergia, né? E eu já ouvi dizer, e aí quem vai tirar essa dúvida, que tem gente que morre sem descobrir ao que é alérgico, né? O que é alergia? Quais são os tipos de alergia? A pessoa pode ficar mais debilitada normalmente por conta de uma alergia e levar até a óbito. Expande um pouquinho esse assunto aí da alergia. A alergia é um assunto bem amplo, complexo e sem cura na dermatologia. E na alergologista, né? Porque existe uma outra especialidade que também ajuda a tratarmos, né? Que é o alergista. Existe vários tipos de alergia. Por exemplo, dermatite de contato. Domésticas que têm alergia a produtos de limpeza. Dermatite de contato, isso é uma alergia. Pessoas que têm alergia ao cinto. Por causa do metal, por causa do níquel, né? Pessoas que têm alergia ao relógio. Né, causa uma lesão no punho, isso se chama dermatite de contato, é um tipo de alergia. Mas existe um tipo de alergia que é espalhada pelo corpo todo, que é a famosa urticária, né? Na maioria das vezes a urticária ela tem uma causa, que a principal causa é medicamentosa, são medicamentos que causam, né? Analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Mas existe 20% das urticárias que ela não tem cura. Não tem cura e não tem causa, chama urticária crônica espontânea, né? Que essa é um desafio na dermatologia e na alergia, né? Enfim, no geral, dá-se para identificar a causa,
afasta-se a causa, quando é de contato mesmo, afasta-se, né? Tenta-se o mais possível afastar, usando luvas, né? Eu atendo pedreiros, né, com alergia de cimento, aí tem que fazer o uso correto dos paramentos, né, para evitar o contato, né? E a urticária, quando se identifica a causa, que é remédio ou alimentar, camarão causa, bacalhau causa, banana causa urticária, corantes, ketchup, tempero sazon, isso tudo pode causar urticária. Você identificando a causa, afasta-se, aí está resolvido. Olha, a gente não tem como se aprofundar muito nos temas, até porque a gente recebeu aqui muita pergunta e a gente falou sobre algumas coisas aqui que são fáceis de se administrar, né? Uma acne, uma herpes, uma alergia, uma estria, mas eu queria falar sobre câncer de pele, tá? Eu, nesse levantamento que eu fiz, eu vi que tem um câncer de pele não melanoma. Isso. 30% dos tumores malignos registrados no Brasil. Então, assim, como eu não sei e não tenho obrigação de saber a especificidade do que é com melanoma, sem melanoma, sobretudo o nosso ouvinte, eu queria lhe pedir que você explicasse de uma forma simples para que o ouvinte e eu possamos entender. Eu vou explicar do jeito que eu explico no meu consultório. Pronto, vamos lá. Olha, você está tendo agora uma consulta de graça, viu? Aproveite, chame aí seu marido, aquele que não quer ir no médico, porque dizem que bicho ruim para ir no médico é homem. Então você chama seu marido. Quando eu atendo um homem, eu falo, foi você que marcou, foi sua esposa? Pronto, tá vendo aí? Ele fala, foi minha esposa. É unânime. Mas enfim, o câncer de pele não melanoma. Existe 2 tipos básicos, o carcinoma espinocelular, eu vou dividir só para vocês entenderem, né? E o CBC. Ambos estão relacionados à exposição solar por tempo. A partir do momento que um bebezinho ele sai no sol, ele já está sofrendo sobre os efeitos da radiação. E essa radiação é acumulativa, ela se soma. Infância, adolescente, juventude, vida adulta. E ela vai se refletir, né, durante os 40 anos, a partir de 40 anos, que é comum aparecer o câncer de pele, né? Essa não turma, melanoma. Me perdoe interromper, essa turma nova, porque o jovem acha que com ele não acontece nunca nada, né? Aí ele diz assim, não, eu tô novo, não vai acontecer comigo não, ele vai se expondo ao sol. Ele é cumulativo, né? Assim? O sol, ele é o câncer de pele, ele é acumulativo. Mas, Vinícius, eu percebo hoje que, graças a Deus, as pessoas, por estarem mais informadas com a rádio, com a televisão, com acesso à internet, rede social, elas têm acesso à informação da importância do protetor solar e estão usando cada vez mais cedo. O que é diferente quando eu pego um paciente hoje no meu consultório de 70 anos, que ele começou a usar protetor depois dos 40. Sim. Então, de 6 meses até os 40, ele não usou. Então, foram 40 anos acumulando uma radiação danosa para a pele, que pode levar a câncer de pele não melanoma. Mas, graças a Deus, diagnosticado precocemente, o câncer de pele, ele não é assustador. Ele não precisa, em 98% das vezes, fazer uma quimioterapia, fazer uma radioterapia. É só remover, né? O que não pode deixar, pessoal, é a lesão crescer, porque muitas das vezes o paciente já procura quando a lesão está grande, então fica uma cirurgia grande, esteticamente acaba danificando aquela imagem da pessoa, né? Ou precisa fazer um enxerto, tirar a pele de um lugar para colocar no outro. Então, a questão mais é você fazer o diagnóstico precoce para você ter uma cirurgia menor. Mas 98%, graças a Deus, não espalha para o corpo. Tá, e aí eu queria lhe perguntar o seguinte. O câncer de pele, a gente vai ficar aqui um pouquinho falando sobre câncer de pele. Porque a acne, como ele disse, resolve de forma fácil, estria resolve de forma fácil, ou não resolve, mas convive, não é? Mas o câncer de pele, não. E aí eu quero lhe perguntar se há uma diferença. O câncer de pele, a pessoa que contrai o câncer de pele, ele pode ser um jovem ou só, assim, depois que acumular muitos anos, a pessoa de pele clara ou de pele mais escura, o câncer de pele não melanoma, ele é mais comum a partir de 40 anos devido ao acúmulo do dano solar. Mas também tem fator genético. O carcinoma base celular, ele tem um fator genético também que leva a prolongar, né, isso pelos descendentes. Já o melanoma, que é o outro tipo de câncer de pele, ele não tem idade.
pode aparecer dos 10, dos 20, dos 30 anos. Está relacionada ao sol, mas uma pequena porcentagem, não igual aos outros, né? Mas esses que nós estamos conversando, principalmente a partir de 40 anos. Antigamente, né, eu acho que porque talvez não se fazia muito diagnóstico, as pessoas não tinham muito acesso a tanto médico assim, né, próximo, né, porque antes a pessoa precisava em São Paulo, Ribeirão, Sim. Salvador, hoje aqui tem na região, então como o acesso está mais fácil, aumentou o número de diagnóstico, mas eu acredito que é mais pela facilidade e pela procura que o paciente e a preocupação que o paciente está tendo ultimamente, entendeu? Entendi, sim. O câncer de pele, ele se faz um tratamento, você descobriu que está com câncer, foi e você tem que ir no médico, Sim. Né? Aliás, vamos lá. Qual o primeiro sinal que diz assim, eu tenho que ir no médico? O que é que aparece na sua pele, no seu corpo? Porque também não vai qualquer coisa que aparecer, você sai correndo desesperado para o médico. Qual é o sinal que tem? Vamos falar, né, como eu disse, a partir de 40 anos, lesões que sangram, tem que procurar o médico. Lesões que formam ferida. Ah, doutor, essa ferida, ela vai e volta. No período de 6 meses já foi e voltou 10 vezes. Procurar um dermatologista. Lesões que formam úlcera, né? Ela forma aquela casquinha, mas de repente forma um buraquinho no meio. Tem que procurar o dermatologista. Úlcera que você diz é na pele. Na pele, úlcera na pele, né? É uma lesão em que forma uma casquinha e no meio forma um buraquinho, entendeu? E aí tem que procurar o dermatologista. E lesões muito pretas, muito enegrecidas, com múltiplas cores, algo estrelar, que não tem assim uma uniformidade, não é homogêneo, tem que procurar o dermatologista, né? Lesões que mudam de cor. Há 6 meses atrás estava de uma cor, muda de cor rapidamente. As pintas, elas podem mudar de cor ao longo dos anos, gradativamente, lentamente, mas mudar abruptamente em 6 meses, 4 meses, isso é um sinal, não é um sinal bom, procurar um dermatologista. Rapaz, comecei a suar aqui agora, viu? Tanta coisa que ela falou, porque com o passar do tempo a gente vai ficando com a feridinha, uma manchinha, comecei a suar, mas não sue não, viu? Só sou eu, você não precisa suar não, você que tá ouvindo a gente. E aí a gente faz o quê? Porque, veja bem, eu, há 40 anos atrás, eu tinha 15. Quem quiser, faça a conta, é 55. Na minha época, de 15 anos, 16, 17, 18 anos, e eu fui criado e morei em Salvador, sou de Salvador, minha distração era praia, jogar bola na praia, caminhar na praia, pedalar no sofá, não. Comprei uma prancha uma vez, no primeiro dia a prancha voou na minha cabeça, eu vendi e desisti. Uhum. E aí o que acontece? Eu me lembro que naquela época, Monique, a gente não falava de protetor. Há 40 anos atrás, não falava, muito pelo contrário, a gente passava era óleo para bronzear. Então, assim, o tempo que passou não dá para rever. Não dá. Mas a gente precisa levar informação para quem está nos ouvindo. Seja ele tenha 15 anos, tenha 30, tenha 40, tenha 50. Eu volto a dizer, o dia de ontem não tem mais o que ele fazer, mas a partir de agora ele faz o quê? Proteção solar, o uso de protetor solar. Se você é uma pessoa que fica mais dentro de casa, né, a proteção solar 1 a 2 vezes por dia. Mas se o seu serviço exige que você... Se fica dentro de casa, passa 2 vezes? 2 vezes, manhã e pós-almoço. Mas se você é uma pessoa que se expõe mais ao sol, passa o dia todo, ou dirigindo, ou pedalando, ou em cima de uma moto, ou fazendo serviços na rua mesmo, essa proteção ela tem que ser mais redobrada. Assim que sai de casa, na metade da manhã, depois do almoço e na metade da tarde, pelo menos 4 vezes por dia. Porque independente da marca, independente se é 30 o fator, se é 99, o protetor ele não tem uma durabilidade maior que 3 horas na pele. Principalmente na pele brasileira, que é uma pele que transpira. O brasileiro ele transpira muito mais do que em outras regiões, justamente porque nós moramos em um país tropical. Entendeu? Então, é a proteção solar 2, 3 ou 4 vezes. E, além disso... tecidos que bloqueiam a radiação. Chapéu grande, boné, uso de manga comprida. Hoje existe aquelas blusas de proteção que você pode ir para piscina, para praia. UV. Né? UV. Existem luvas para dirigir. Eu dirijo com a luva. Porque a radiação, ela atravessa o vidro e pode prejudicar. Já pensou? O motoqueiro tem que dirigir com a luva de proteção, entendeu? Já pensou? Enquanto você estava falando, eu fui aqui olhar meu protetor, porque minha mulher bota aqui e eu uso de manhã quando eu saio, e aí só uso no outro dia. Eu fui olhar aqui, é 45, ó. Não vou mostrar na câmera, não vou fazer propaganda. Eu compro, eu pago, não vou fazer propaganda não, tá vendo? E aí o que acontece
Mas a gente sabe que é de difícil acesso para as pessoas, não é? Isso. Não é só a pessoa não querer usar, é de difícil acesso. Você sabia, olha... Não é barato, não é barato. Você que nos ouve, que acompanha um pouco, não só o Café com Verdade, mas meu mandato, entre 2017 e 2020, quando eu estive vereador, eu fiz um projeto de lei, hoje é lei aqui, e eu sei que está sendo cumprido. Eu acho que está sendo cumprido. Foi compelindo o poder público a fornecer protetor solar, chapéu e blusa UV para o pessoal da limpeza pública, agentes comunitários de saúde que caminham muito, né? E eles usam aqui, entendeu? Mas a gente sabe que é de difícil acesso para as pessoas. Isso é interessante você falar sobre isso. Isso deveria fazer parte dos EPIs, né? Sim, são elementos equipamento de proteção, né? Individual, porque individual, desde que a sua função seja exercida ao ar livre no sol, isso deveria ser fornecido tanto por empresas públicas quanto por empresas particulares, né? Aí a pessoa, claro que a gente vai falar de uma forma geral, a gente não vai adentrar aqui em caso específico, mas a pessoa foi ao médico, chegou lá, você constatou que é um câncer, tá? Esse tratamento é feito de que forma? Se for câncer de pele, é cirúrgico. Só cirúrgico? Só cirúrgico. Tem que tirar para resolver e pronto. Depois da cirurgia, tirada toda a lesão, como eu disse, 98% não espalha para o corpo. É só manter o uso do protetor solar e dar devidas coberturas de pele, né, que ao longo da vida. E a gente orienta a manter uma rotina, né? Não existe o autocuidado da mama, né? As mulheres fazem o autocuidado da mama, eu ensino meus pacientes a fazerem o autocuidado da pele. Se olhar no espelho, né, nas costas, pedir alguém para, olha aí de vez em quando, ver se está vendo alguma manchinha diferente, você se olhar seu braço, olhar sua face, pedir alguém para olhar atrás da orelha. Eu já peguei vários cânceres de pele na orelha, né? Porque a radiação bate na orelha, né? Então, assim, você ter o autoexame da sua pele também é muito importante. Olha, mas muito recentemente, na fatídica época da Covid, a gente ouvia falar muito que para a imunidade as pessoas precisavam se expor um pouco ao sol. E aí quem está nos ouvindo diz assim, ó, um manda para o sol, um manda se proteger do sol. Claro que tudo na vida tem uma medida, e eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte qual é essa medida. Na medicina existe o que a gente fala de tendências, né? De acordo a cada área. O que eu vou falar é uma verdade na dermatologia, né? A vitamina D, ela é produzida pelo corpo. Ela é uma vitamina hormônio. Você não adquire vitamina D em uma fruta, em um alimento, na carne. Ela é especificamente pelo sol. E a produção, ela se faz pelo centro do corpo, pessoal. Não é você expor o braço, vestir uma calça, expor o braço para produzir vitamina D, não. Teoricamente, o homem teria que ficar de sunga, a mulher de biquíni, no horário de 11 a 11h30, todos os dias, para ter uma produção de vitamina D. A gente, dermatologicamente, não indica isso, porque esse mesmo sol que produz a vitamina D dá câncer, né? E a pessoa também, ela não tem um tempo de ficar meia hora de 11, ou de 10, ou de meio-dia, expondo meia hora no sol. O que eu faço dermatologicamente é, quando eu vejo que o paciente, ele queixa de alguma coisa e eu quero saber da vitamina D, eu peço o exame de sangue. Se tiver baixa, eu não reponho vitamina D desnecessariamente. Porque assim como a falta da vitamina D prejudica, o excesso também prejudica. E eu só sei se está faltando ou não de acordo com o exame, né? Então eu peço o exame. Se tiver baixa, eu reponho através de comprimidos, através de um período de tempo. Se tiver normal, não tem por que tomar a vitamina. Entendeu? É só continuar. Doenças que aumentam no verão ou no inverno. Tem essa tendência? Tem essa coisa de mais no inverno, mais no verão? A dermatite que eu falei no início, que é um tipo de alergia, ela pode ser por período sazonal. Existe dermatite ao calor, existe dermatite ao frio. Rosácea é uma doença muito comum em pele brasileira e mulheres, que a bochechinha fica vermelho, né? Hiperidrose, o excesso de suor pode aumentar por fatores hormonais, mas também desencadeada pelo calor, né? Outros tipos de lesões na pele, como lúpus. Lúpus é uma doença autoimune que o sol prejudica muito, entendeu? Então, assim, esses tipos de problemas que são comuns e o calor, na realidade, o calor prejudica mais que o frio. Quais são as doenças de pele que precisam de um tratamento contínuo?
Porque tem coisa que você vai passar um remédiozinho, acabou a Monique diz assim, você passar uma pomada durante 10 dias, eu não sei se a gente chama 10 dias de contínuo. Mas quais são as doenças que tem que ter um tratamento contínuo, que exigem isso do paciente? O câncer de pele não é um tratamento contínuo, mas é um acompanhamento, né? Pelo menos 2 a 1 vez por ano, a pessoa que teve o câncer de pele tem que passar em consulta dermatológica para o dermatologista fazer o exame e avaliar se não apareceu nada suspeito. Lúpus é uma doença autoimune em que a pessoa tem que fazer o acompanhamento pelo resto da vida, né? Psoríase é uma doença autoimune que a pessoa tem que fazer o tratamento pro resto da vida. Vitiligo é uma doença autoimune que a pessoa tem que fazer tratamento e acompanhamento pro resto da vida, porque não tem cura, só tem controle. Melasma é uma condição estética, eu não considero doença, mas uma condição estética, que é aquelas manchinhas que incomodam muito as mulheres. Tem que fazer um tratamento e um acompanhamento pro resto da vida, né? E a acne, eu não vou dizer pro resto da vida, mas em mulheres, como eu disse no início, a mulher ela tem acne na adolescência, pode ter acne na juventude, e isso vai dar quase metade de uma vida inteira, entendeu? Você falou aí agora do vitiligo. O vitiligo é uma doença que, deixa eu ver como é que eu faço para lhe perguntar. Você pode ir, estanca ele, você disse que não tem cura, mas, por exemplo, aparecer uma mancha de um determinado tamanho numa determinada parte do corpo. Você estanca ali ou ele necessariamente vai aumentar e o que você pode é diminuir a forma como ele aumenta, o tempo de aumento? Dentro do vitiligo existem alguns subtipos. Basicamente, o tratamento ele se inicia para bloquear a evolução. O paciente fala assim, doutor, eu tenho 4 manchas. Tem como eu não ter mais? Tem. Não ter mais e não aumentar aquelas 4? Não aumentar aquelas 4. Aí você faz o tratamento por um tempo, aí para de aparecer. Porém, por ser uma doença autoimune e altamente influenciada por fatores de estresse emocionais, o vitiligo ele pode ser novamente acordado, desencadeado. Por exemplo, hoje eu tenho pacientes que começou a ter vitiligo com 10 anos, estagnou, com 50 voltou a aparecer, 40 anos depois, entendeu? Porque é como se fosse que ressurgiu. Por isso que eu falo que não tem cura, ela estagna, né? Em algumas ou outras lesões menores, a doença chega a desaparecer totalmente, né? Mas quando já tem muitas lesões mais extensas e quando elas aparecem rapidamente, o controle, ele se dá de maneira mais demorada e a volta da pigmentação da pele, muitas das vezes a gente não consegue 100%. Michael Jackson, ele teve vitiligo. Ele fez o tratamento ao contrário. Ele deixou o vitiligo espalhar, ele era negro. Para ficar claro. Para ficar claro. Tem doido para tudo, né? Uhum. Mas enfim. E aí, o vitiligo, você falou do tratamento do vitiligo. É um tratamento relativamente acessível às pessoas? Precisa sair para um grande centro para fazer, ou é um tratamento que se faz no seu dia a dia, em casa? O tratamento simples é acessível, encontra-se remédios no interior mesmo. Mas um vitiligo mais avançado precisa ir para capitais, porque precisa fazer uso de uma luz colocada na pele, que são câmaras que o paciente entra nessas câmaras, que só em grandes centros universitários que tem, entendeu? Sim. Aí você falou também da psoríase. Isso. E nesses últimos tempos, quem gosta de acompanhar noticiário se familiarizou muito com esse negócio da psoríase, porque o ex-presidente, né, teve aí, de vez em quando tem crise, precisa ir para o hospital. O que é a psoríase? É também de fator emocional? A psoríase é uma doença autoimune que não tem cura, mas tem controle, não tem causa e não transmite. Você não pega psoríase, né? Como o vitiligo. Também não pega, isso, né? É uma coisa sua, é individual sua, não é bactéria, não é vírus, né? Que muitas das vezes as pessoas acham, doutora, só eu que eu vou transmitir para minha filha, não transmite. Se ela tem, é por questão genética, né? Herdada, mas não por transmissão. Aí o vitiligo, existem vários tipos. São aquelas placas vermelhas, cascudas no corpo, e o estresse, né? Você percebeu que eu já falei estresse várias vezes aqui, né? Sim, fatores desencadeados por questão emocional. E o estresse, a emoção, né, fatores emocionais, faz com que o vitiligo
ele se torne exacerbado, grandes lesões se espalhem mais facilmente pelo corpo. Mas hoje tem tratamento, hoje tem tratamentos maravilhosos, medicações injetáveis, que por sinal são caras, mas que o Ministério da Saúde banca, entendeu? Muitas das vezes precisa às vezes entrar com um processo, ou às vezes com questões burocráticas, mas consegue o tratamento. E aí você falou de tratamento, tem muita gente que, eu digo sempre o seguinte, tem um ditado que diz que de médico, advogado e louco, todo mundo tem um pouco. O que é isso? Quando você está com um problema, seja ele da área de saúde, por exemplo, na área de saúde, você está com uma mancha no braço, já que a gente está falando com a dermatologista. Aí você chega ali e o vizinho diz, passe isso. Aí o outro diz, olha, eu passei isso, passe também, como se o problema dele fosse igual ao do outro. E advogado é a mesma coisa. Quando você tem um problema, todo mundo sabe dar uma opinião. E aí o brasileiro tem um péssimo costume de se automedicar. E sai usando de forma indiscriminada medicamento, e no nosso caso, na nossa conversa aqui, pomadas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas pomadas, inclusive as que tem corticoide, explicando o que é isso para o nosso ouvinte. Corticoide, eu posso dizer que é uma substância bombril. Não tem aquele ditado, bombril, 1001 utilidades. O corticoide, ele é usado para várias coisas. Eu uso na dermatologia, ortopedista usa, pediatra usa, clínico usa, reumatologista usa, né? Várias especialidades usam. Mas ele é negligenciado, é usado de maneira errada, quando não é orientado. O paciente usa várias vezes por mês, várias vezes ao ano, e isso pode dar sequela. Por exemplo, excesso de corticoide que você toma pode dar diabetes, pode aumentar a pressão, né? Pessoas que têm glaucoma não podem usar corticoide, né? E muitas das vezes ele compra na farmácia, porque a farmácia vende, porque pode ser vendido sem receita, né? E aí a pessoa não sabe dessas orientações, dessas contraindicações, né? É um remédio muito bom, é importantíssimo na dermatologia. Um dermatologista não vive sem um corticoide, mas tem que saber prescrever, tem que saber orientar o paciente. Até porque todo medicamento tem também uma contraindicação, um efeito colateral. Todos, né? Até um simples paracetamol. Pois é. Quando é que é necessário fazer a biópsia? O que é biópsia? Fale para o nosso ouvinte o que é biópsia e quando é que é necessário fazer biópsia. Porque me parece que nos últimos tempos a necessidade de fazer biópsia é maior, né? O médico hoje quer fazer biópsia sempre. Na dermatologia, ou quase sempre. Na dermatologia é um exame muito importante. Dermatologista sem biópsia, na realidade, não é nada, né? É igual um endocrinologista que precisa fazer o exame do açúcar para saber se é diabético. A biópsia é assim. E muita gente tem medo. Nossa, doutora, eu vou fazer biópsia. Fala de biópsia. Acha que é câncer. Acha verdade. que é câncer, entendeu? Mas não é. Na dermatologia, eu posso dizer que 80% das biópsias que eu peço não é câncer. É para fazer um diagnóstico de uma dermatite correta, de uma psoríase, fazer diagnóstico de um vitiligo, fazer diagnóstico de uma queda de cabelo, fazer diagnóstico de tantas outras doenças que não é. E é um exame feito pelo médico dermatologista, dá uma anestesia, tira um pedacinho da pele e manda para o laboratório e aguardamos o resultado. É um exame relativamente simples e importante e não precisam ter medo. Olha, como não parece, mas é verdade, eu estou quase com o tempo já estourado, a gente já vai fazer 1 hora de programa, passa rápido, né? Uhum. E aí eu queria lhe perguntar aqui algumas coisas, algumas crendices populares, mas que você é quem vai dizer se é crendice ou não é. Pode perguntar. Não é? A questão do hidratante, independente da idade, independente da condição social, se expõe ou não ao sol, o hidratante não tem nada a ver com protetor solar. Não. Então, é importante a pessoa estar sempre usando o hidratante, independente, porque às vezes a pessoa é novinha, está com a pele toda esticadinha e tudo. Você vai usar o hidratante como maneira de prevenir o ressecamento da pele, as rachaduras da pele, dos pés, por exemplo, entendeu? Manter uma mão hidratada para, assim, a barreira da pele estar protegida para você prevenir futuras dermatites, né? Então, protetor solar você usa do dia e hidratação, basicamente, você usa à noite. É importantíssimo a partir do momento que você sai da barriga até quando você chega no caixão. Água quente. A água quente é ruim para a pele, é verdade ou é mito, é ruim para o cabelo. E daqui a pouco a gente vai falar rapidamente de unhas ainda, mas fala da água quente. Água quente é horrível, água quente é horrível, principalmente para aquelas peles ressecadas, peles alérgicas, peles sensíveis, né? A minha pele, doutora, ela resseca fácil, meu rosto fica vermelho fácil.
água quente é horrível. Eu indico sempre água morna, banho rápido, né? O suficiente para você se lavar, ficar bem limpa e cheirosa. Não precisa demorar muito tempo no banho, entendeu? E lógico, na época de verão, né? Se você puder tomar um banho mais frio, melhor. E na época de frio, tomar um banho morno. Mas quente mesmo não é indicado para ninguém, não. Aí, Roque, agora não, que já esquentou o tempo, mas vai aconselhar aí aqui em Rio de Conta tomar banho frio, velho? Não. A gente congela, né? Aí infelizmente, né? Eu conheço, a gente ouve falar algumas mulheres que dizem que passar leite de coco no rosto, nos cabelos, que isso melhora. Tem algum efeito, realmente? O leite de coco no cabelo realmente ou o óleo de coco, é o óleo de coco. É o óleo de coco, verdade. O óleo de coco no cabelo realmente tem um efeito, né? Pode ser usado uma vez na semana, você passa nos fios e dorme com ele, no outro dia você lava, né, bem lavadinho para tirar. Agora na pele não vejo vantagem nenhuma, pelo contrário. O óleo, ele pode deixar sua pele mais oleosa, né? Principalmente até os 50 anos de idade, que a pele ela tende a ser mista para oleosa, né? E aí pode piorar a espinha, pode dar milhos, pode dar cravo, né? E deixa uma textura diferente. Para a pele, para a face não é bom não, agora para o cabelo pode. E as unhas? Fala um pouquinho sobre essa saúde, o que é a saúde das unhas? A saúde da unha é o seguinte, como é que a gente consegue manter uma unha saudável, né? Difícil isso para donas de casa, para domésticas, porque lavar, cuidar de casa, cuidar de banheiro, isso já é um fator causal para adquirir micoses, né? Porque tá na esponja, tá no pano de prata ali o fungo, né? Mas o que eu indico meus pacientes, do mesmo jeito que você hidrata o seu corpo, você tem que hidratar a unha. O mesmo hidratante que você usa no corpo, passa ali na unha, né, para hidratar. Excesso de esmaltação. Você viver com esmalte, você não deixar sua unha... Vou falar essa palavra popular mesmo, respirar. É interessante você ficar alguns dias sem o excesso de esmalte, porque excesso de esmaltação causa fragilidade na unha. Então, assim, você pode fazer sua unha, manter ela bonita, mas passa o esmalte, deixa 4 dias, tira, fica sem nada e mantém uma boa hidratação. O que é o skincare? Skincare é a modinha de hoje, mas sempre existiu, chamados com outros nomes antigamente, é o cuidado com sua pele facial e com sua pele corporal. Na maioria das vezes, facial. Tudo hoje o povo quer americanizar, né? Cuidado da pele, virou como é o nome? Skincare. Pronto, acabou. É isso. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Se baseia em você usar um sabonete adequado para sua pele, um protetor adequado para sua pele, adequado para o seu ambiente, para o seu tipo de serviço, uma boa hidratação, o uso de uma vitamina C pela manhã, que a vitamina C tem um efeito antioxidante, protege contra radicais livres, ajuda no envelhecimento. O uso de um ácido noturno, às vezes, desde que você já tenha uma certa idade, acima de 25 anos, já pode começar a usar algum tipo de ácido à noite, né? Só aí eu falei 5 produtos que são básicos com skincare. E aí tem que ir ao médico dermatologista. Porque tudo que você disse aí, o tipo de sabonete, você tem que ir. Isso, né? porque o tipo às vezes de a pessoa ela tem uma claro. pele muito, muito oleosa, é um tipo de sabonete. Às vezes a pessoa tem uma pele sensível, com rosácea, vermelha, frágil, é um outro tipo de sabonete. Um outro tipo de protetor solar, né? Vamos dizer assim, a gente está terminando o programa, vamos dizer que o programa estivesse começando agora e que eu não tivesse 1 hora. Eu só tenho 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu queria que você dissesse o que é que você queria, como dermatologista, o principal. O que é que você queria que as pessoas soubessem sobre a dermatologia? O que é mais importante? Aos ouvintes da Rádio Nova Rio de Contas FM. Seguinte, peraí, e os ouvintes do programa Café com Verdade. Os programas do ouvinte Café com Verdade, isso mesmo. Vocês não negligenciem as pintas, as manchas. Façam um autocuidado da sua pele, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente, né? Olhe, se enxergue no espelho, né? Procure alguma lesão que está estranha, né? Dessas que eu já falei ao longo, né? E procure um dermatologista, tenha uma boa alimentação, atividade física, uso de protetor solar, beber bastante água e uso de hidratante, né? Você mantendo isso, você vai conseguir manter uma pele saudável e prevenir muitas doenças. Tem alguma coisa que a gente não conseguiu falar aqui, que você quisesse falar sobre cabelo, sobre unha, sobre pele?
Cabelo, nós quase não falamos, né? Nós não falamos. A gente vai ter que marcar um outro dia para falar de cabelo. E é a segunda queixa mais comum do meu consultório. Mesmo? Queda de cabelo. E existe vários tipos de queda de cabelo. O eflúvio telógeno é o mais comum, que é aquela queda de cabelo pós-parto, pós-emagrecimento. Hoje, com as canetas de emagrecedoras, as pessoas estão tendo queda de cabelo 3 meses depois do uso da caneta, porque como emagreceu rápido demais, perdeu a absorção de nutrientes, tem queda de cabelo. E mais uma vez a gente fala também em fator emocional, né? Fator emocional é a causa número 1 do eflúvio telógeno, que também é o principal tipo de queda de cabelo. Eu pego assim, queda de cabelo despica no meu consultório. A gente vai marcar um dia para falar sobre queda de cabelo. Vamos deixar mais para frente. Inclusive, deixar aqui que eu sou dermatologista, né? E estou agora iniciando lá no Albert Einstein, justamente porque como isso, eu já trato muito queda de cabelo, já sei muito, mas eu acho que eu estava precisando de algo a mais, entendeu? E aí eu vou começar uma especialização em tricologia no Albert Einstein, em São Paulo, justamente. O que é tricologia? Tricologia é a saúde específica do cabelo. Entendeu? Então, além de ser dermatologista, eu vou ser especialista também em tricologia. Ótimo. Sabia que eu vou lhe pedir para falar sobre um assunto que você não esperava aqui? Fale da corrida que vai ter. É mesmo. Fale da corrida, eu tenho assistido na rede social. Doutor Antônio esteve aqui, falou da corrida. Pessoal, Café com Verdade, eu e o Antônio, né, idealizamos essa corrida para promover saúde, estimular vocês a buscarem saúde. Nós temos 3 km, 5 km e 10 km. Você não precisa saber correr. Só tem de 10, não tem de mais não? De 20? E agora eu não sei se eu vou mais não. Tenho de 3 km para caminhada, né? Isso é tudo para estimular na Lagoazinho, você. Né? Na Lagoa. Aquela volta é de 1 km? 1 km. É, né? Eu faço sempre aos sábados e domingos, minhas 4, 5 voltas, mas não sabia qual era. 1 km, mas para a corrida em si, como é uma corrida profissional, não vai ser sempre só volta na Lagoa, não. Porque tem toda uma didática, uma coerência para seguir por causa da corrida, né? Mas assim, o objetivo da Clínica Santa Helena é promover saúde e estimular vocês a procurarem uma atividade física que é barata e só depende de você. E, inclusive, me parece, se eu não estou enganado, que é a comemoração de quantos anos? De 10 anos da Clínica Santa Helena em outubro. E quando o Monique falou aqui, eu e Antônio, para quem não sabe, Monique é a esposa de Antônio Tanajura, cardiologista, que esteve aqui com a gente, eu acho que há 15 dias atrás. 15 dias atrás, não é? Inclusive, hoje eu estou soltando um vídeo. Agora, lá ao final do programa, eu estou soltando um vídeo na rede social. Eu fui fazer uma caminhada essa semana na Lagoa e encontrei Tom Corredor. E quem não conhece Tom Corredor, aquela figura icônica, aquele cara resiliente, enfim. E eu gravei um videozinho brincando com o Tom e vou soltar daqui a pouco. Monique, olha, eu estou com o tempo estourado. Eu quero lhe agradecer enormemente a sua vinda aqui, tá? As suas colocações foram extremamente elucidadoras, levou conhecimento, como a gente sempre tenta fazer, para o nosso público de uma forma simples, acessível. Mas eu queria lhe dizer que aqui é só um começo, viu? Eu vou lhe chamar novamente aqui. Com certeza, tá eu certo? fico lisonjeada, muito feliz de poder fazer parte desse programa, que leva muitas informações em uma sexta-feira, em que as pessoas estão dentro de casa, relaxando, né? Depois de uma semana intensa de trabalho. E é muito importante, né? Você chegar em casa, tomar seu cafezinho e ouvir coisas interessantes, né? Isso. E o Café com Verdade está aí para isso. Café com Verdade. Né? Então eu quero lhe agradecer, viu? Leve um abraço para Antônio Tanajura. Se Deus permitir, eu estarei lá, não sei se correndo, mas eu estarei lá prestigiando e assistindo a corrida, tá certo? E leve um abraço para todos os funcionários lá da Santa Helena, um pessoal muito cordial, Obrigada. Tá bom? Muito boa noite. Boa noite, obrigada a todos, um beijo. Olha, eu vou terminando aqui o Café com Verdade. Cadê o negócio do bingo? Me dê aqui, Roque. Isso aqui é o bingo? Não. Nem Dubai está ouvindo o programa e está mandando uma boa noite para a doutora Monique. Falou que a doutora é a médica da mulher dele. Pronto, aí, ó. Tem muita gente aqui também mandando, mas é porque não tá dando para ver aqui, viu? Olha, Beto e Banda, excelente doutora. Mas eu não tô conseguindo identificar aqui. Cidinha Luz mandando boa noite. Enfim, porque, viu, Roque e Juan, que tá aqui nos ajudando, as letras ficaram bem em cima da parte branca do vídeo, aí não tá dando pra gente ver, né? E tinha Alves muito bem
Estou assistindo, mas vou assistir mais tarde. Bom, eu quero finalizar aqui, olha, mandando um forte abraço para todos os pais, né? E eu que milito na área também de família, não é a minha principal área da advocacia, mas eu fico tão triste, rapaz, tão triste quando a gente vê pais querendo usar os filhos numa eventual separação do casal, ou muitas das vezes querendo barganhar emotivamente e se negando a prestar uma pensão alimentícia. Mas eu não quero homenagear esses pais, até porque eu não sei se a gente pode chamar eles de pais, mas eu quero homenagear os pais de verdade, aqueles que cuidam, aqueles que amam, mas sobretudo aqueles que dão exemplo, tá? Eu quero deixar aqui, olha, tem aqui um bingo solidariedade, sorteio Lanchonete Moura, 7 de setembro, às 10 horas. A fim de exame PET scan, PET scan o exame, né? PET scan, né? É uma amiga nossa aqui que está enfrentando um câncer e nós, como sociedade, como irmãos, como comunidade, nós temos que ajudar, viu? Então aqui você procura Rock do Bananal, viu? É o cara, hein? Para comprar a cartela. Rock tá aqui, tem a cartela e não deixe de comprar não. É uma forma que você tem de ajudar a ser solidário com seu irmão, com sua irmã, né? De uma forma geral. E eu quero agradecer a vocês que mais uma vez permitiram que nós entrássemos na sua intimidade através da voz do Café com Verdade, nesse final de sexta-feira, nesse final de semana, dizendo que eu continuo orando pelas famílias de Rio de Contas, pelas famílias da região, porque somente a oração tem o poder de alterar algumas coisas, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, independente de ser evangélico, de ser católico, de ser espírita, ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu continuarei orando pelas famílias de Rio de Contas e de toda a região, tá? Desejar um feliz fim de semana, um início de semana abençoado para cada um de vocês. E eu vou me embora e com a graça e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, sexta-feira nós estamos aqui de volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Café com Verdade. A apresentação Vinícius Costa.